Exato. E com relação a imóvel, você falou que comprou um imóvel, né? Só que aí você postou no seu canal que você mudou, como é que foi essa história? Sim, sim. Eu comprei um imóvel físico, como eu trabalhei muitos anos em um tribunal aqui em São Paulo. Depois de Brasília, eu fui aprovado em outro concurso para trabalhar em um tribunal aqui em São Paulo. E então voltei para cá, trabalhei 12 anos nesse tribunal e eu morava de aluguel até então. Fui juntando dinheiro ali aos poucos e até um determinado momento eu resolvi comprar um imóvel para ficar ali próximo de onde eu trabalhava. Eu já morava ali próximo, eu queria ter um imóvel próprio e não precisar mais pagar aluguel. E você comprou à vista? Comprei à vista, sim, e então comprei esse imóvel, só que passado um tempo, no começo desse ano, eu saí do tribunal, pedi exoneração para me dedicar só à minha empresa. E eu não queria mais morar naquele bairro. Né? Esse é um ponto negativo de quando você compra um imóvel físico, você fica preso àquela localização. Não queria mais morar naquele bairro, queria ir para um bairro mais tranquilo, na zona sul de São Paulo. Então eu aluguei aquele meu imóvel e aluguei um outro para eu morar no meu novo bairro, na zona sul. Então, com o dinheiro do aluguel do meu imóvel próprio, eu pago praticamente todo o aluguel, o condomínio IPTU desse meu novo imóvel. Preciso complementar um pouquinho, porque o imóvel que eu estou agora é maior do que o que eu morava, então, naturalmente, as despesas são maiores. Aluguel, condomínio, né, um pouco maior. E com quantos anos você comprou o seu primeiro imóvel? Eu tinha 32, mais ou menos. Por aí, 32, 33. E o que você recomenda pro cara que, tá na faixa dos 20, 30 anos e tá pensando em comprar o primeiro imóvel? Você acha que vale a pena? Você acha que tem outras opções? Eu acho mais interessante. Claro que cada caso é um caso, mas em geral, quando a pessoa ainda é jovem, é melhor esperar, é melhor morar de aluguel e ir juntando dinheiro, né? Não adianta também morar de aluguel e não guardar nada, né? Se for isso, aí é melhor financiar. Exato. Agora, se a pessoa tem uma boa disciplina financeira, consegue pagar um aluguel, morar num apartamento, né, mais barato, uma casa mais barata, abaixo das suas possibilidades e, ao mesmo tempo, poupar um dinheiro e investir, eu acho mais interessante. A pessoa vai poupando até conseguir, né, juntar um dinheiro bom para talvez um dia comprar à vista, ou se não for à vista, pelo menos dar uma boa entrada, né, e financiar um valor menor, né, se endividar menos. Também acho interessante o aluguel por conta da mobilidade, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente não sabe, né, onde que a gente vai estar trabalhando amanhã, se vai mudar de cidade, o que vai fazer da vida. Que nem você, estava em São Paulo, foi para Brasília, voltou para São Paulo depois. Exato. E veja que mesmo quando eu comprei, eu achei que eu fosse morar lá muito tempo, que eu ia ficar no tribunal, mas sei lá, 10, 20 anos, e no fim as coisas mudaram, né? Eu comecei meu negócio próprio, ele prosperou, então chegou um momento que eu resolvi sair lá do tribunal e eu já tinha comprado meu imóvel. Se eu tivesse no aluguel, teria sido nesse aspecto mais fácil, porque era só sair de lá e alugar outro em outro lugar. Então, claro que o imóvel físico é uma segurança, é um patrimônio. A partir do momento que você já tem já formou um patrimônio bom, eu acho interessante ter o imóvel físico até pela diversificação, para você não deixar todo o seu dinheiro apenas no mercado financeiro. Por mais que a gente tenha muitos investimentos seguros de renda fixa e tal, mas nada é tão seguro quanto um imóvel físico seu. Então, acho que é interessante ter um imóvel a partir do momento que você já tem um certo patrimônio, mas para quem está começando a vida, eu acho muito mais legal você pagar um aluguel mais barato e ir juntando dinheiro para no futuro, se for o caso, você comprar o seu imóvel. E se você não quiser comprar, aquele dinheiro tá lá rendendo, trabalhando por você também. Eu acho que o principal ponto acaba sendo esse mesmo, de morar em um aluguel mais barato para conseguir investir em alguma coisa. Tem gente que fala, não, se eu pudesse financiar, comprar meu imóvel, eu comprava, porém eu não consigo pagar a parcela. Porque normalmente o camarada mora em um imóvel ali, ele paga o máximo de aluguel que ele poderia pagar, aí não sobra nada para investir mesmo, ele nunca vai ter nada. Vai chegar no final de 30 anos, não vai ter R$1 investido, não vai ter o imóvel também. Então acaba sendo esse ponto. E se ele fosse querer financiar o imóvel que ele mora de aluguel hoje, se não for Minha Casa Minha Vida também, que aí realmente os juros é muito mais baixo, tem subsídio pra entrada, beleza. O cara não ia conseguir pagar a parcela.
Então ele teria que se mudar para um imóvel mais barato, e onde o aluguel seria mais barato, que ele conseguisse pagar a parcela. Mas não, a maioria dos brasileiros quer o quê? Quer morar no imóvel mais caro que ele pode de aluguel. E aí se ele mora no imóvel mais caro de aluguel, o financiamento vai ser mais caro, tirando o caso do Minha Casa Minha Vida, do que o aluguel. E aí esse cara não vai conseguir pagar e também não tá investindo nada. Então vai muito do perfil de cada pessoa. Se o cara tem esse perfil de, vou morar num lugar mais barato, vou investir, beleza. Agora, e é o que vai compensar financeiramente. Agora, se o cara não tem disciplina nenhuma, não investe nada, melhor entrar no financiamento que no final de 30 anos ele vai ter alguma coisa. E lembrando ainda que o imóvel não é teu até você terminar de pagar. Então, deu 15 anos, não consegui mais pagar. O banco vai tomar o imóvel, então tem que tomar cuidado com isso. Exato. Tem casos e casos, né? Então a pessoa precisa conhecer o perfil dela, né? Se for isso, ela não tem uma organização financeira ainda, claro que o ideal é trabalhar para ter, mas... É um ponto importante esse. Você pode trabalhar pra ter, né? Tem gente que acha que não pode, mas não pode, exato. Mas se a pessoa realmente não tem mesmo e acha que não vai ter, aí é melhor, de fato, financiar, porque pelo menos ela tá ali, né, pagando alguma coisa dela, já que ela não vai investir de qualquer forma, então... Aí, nesse caso, o financiamento faz sentido, principalmente se for Minha Casa Minha Vida, porque tem muitos benefícios, acaba compensando. Mas para uma pessoa que quer ter a organização financeira, ou que já tem, aí realmente, se ela consegue morar num lugar mais em conta, pagar um aluguel mais barato e consegue poupar e investir, sem dúvida é o melhor negócio. É o ideal. Foi o que eu fiz, inclusive, na minha vida e deu super certo. Até a gente fez um vídeo, né, comparando o financiamento com o aluguel. Aí a gente deu o exemplo do apartamento que eu moro. E normalmente, quanto mais caro o lugar que a pessoa mora, mais vale a pena morar de aluguel. Às vezes, quando é mais barato, talvez a conta fica meio empatada, né, Renan? Então, o que a gente fez. Então, eu pago 4.500 de aluguel. Se eu fosse financiar, ia ter que dar entrada lá de uns 300 mil. Ia ter que pagar por mês de parcela uns R$1.000. Se você investe os 300 mil da entrada, investe essa diferença todo mês, mesmo com o aluguel reajustando, e mesmo também com o preço da parcela descendo, no final de 30 anos você vai ter um patrimônio maior do que o preço do imóvel. Nesse caso. Mas tem caso que também não dava certo não, né? Depois tem que fazer o cálculo certinho. Tem que fazer o cálculo, porque vai de cada caso mesmo. Que muitas pessoas fazem um vídeo desse, mas não colocam que o aluguel reajusta, que o preço da parcela diminui, e também que o preço do imóvel vai subir ao longo do tempo por conta da inflação, né? No mínimo. Exato. Agora uma pergunta. Se você fosse o Alexandre de hoje, você compraria o imóvel que você tinha comprado naquela época ou você continuaria morando de aluguel? Eu continuaria morando no aluguel se eu soubesse que eu ia sair de onde eu trabalhava e mudar de bairro. Certamente teria continuado no aluguel. E alugando, você conseguiu uma porcentagem de quanto com relação ao preço do imóvel no aluguel? Em torno de 0,55% ao mês. Em geral, o aluguel varia de 0,4% a 0,6% ao mês. Então, o aluguel que eu consegui tá na casa do 0,55%, que é bom, tá acima da média, mas é menos do que eu ganho com os meus fundos imobiliários, por exemplo. Tem muito fundo imobiliário de tijolo mesmo pagando um yield de 8% ao ano, que acaba sendo superior mesmo. E com isenção de imposto de renda, porque no aluguel, sim, a partir de um certo valor, você já está sujeito ao pagamento do imposto de renda. Você não pensou em vender e investir? Por que você optou por alugar? Pela diversificação patrimonial. É aquele ponto que eu falei. Acho que a partir de um certo momento, quando você já juntou um certo patrimônio, acho que faz sentido você ter uma coisa física em que você vai ter um retorno financeiro menor, mas vai ter mais segurança, e o restante você deixa no mercado financeiro, diversificando, é claro, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos no exterior, criptomoedas, se for o perfil da pessoa também. Então eu não vendi por conta da diversificação patrimonial. Eu preferi manter esse imóvel físico como uma parte mais segura do meu patrimônio, já que já estava lá, né, e tudo mais. É uma boa localização, é um lugar que vai se valorizar, porque inclusive estão construindo uma estação de metrô praticamente em frente ao prédio, que eu sou proprietário lá do imóvel. Então, por todos esses fatores, não fazia sentido vender, nesse meu caso específico. É porque você já tem um patrimônio maior, onde o imóvel não representa tudo, então você quis optar por essa diversificação. Exato. Agora, se todo o seu patrimônio tivesse em um imóvel, você optaria por ficar com o imóvel ou você venderia? Não, aí nesse caso eu venderia e para ter um retorno maior. Aí colocaria uma parte de renda fixa, uma parte de fundos imobiliários, ações, enfim, faria a diversificação necessária para ter uma rentabilidade maior. Porque eu acho que esse é um erro que acontece muito, né? As
Principalmente as pessoas mais conservadoras, às vezes pessoas de mais idade, têm ainda esse pensamento de que o imóvel é o melhor investimento, o imóvel é o mais seguro. De fato, ele é o mais seguro, mas não é o melhor investimento. Se você comparar imóveis com os próprios fundos imobiliários, você vai ver que o seu retorno é muito menor, o yield dos fundos imobiliários é maior, é isento de imposto de renda, os dividendos mensais que você recebe. Então, quando você coloca no papel, você vai ver que o seu rendimento com fundos imobiliários, em comparação com o imóvel físico, é quase o dobro. É muito mais alto. E tem que tomar cuidado com a vacância também, por exemplo. Quando eu e o Renan fomos morar sozinhos, a gente alugou um apartamento que o condomínio e o IPTU era muito caro, e por conta disso o preço do aluguel tinha que ser mais barato. E a proprietária não conseguia vender, porque só de condomínio e IPTU dá o quê? Uns 4 conto? Uns 4,5. Uns 4 mil reais. Aí o cara vai comprar um imóvel pra pagar todo mês 4,5 de IPTU e condomínio é complicado. E pra conseguir alugar, ela colocou um preço do aluguel muito mais baixo do que o normal, porque o cara que vai pagar o aluguel, o condomínio e o IPTU. Era 0,27%. 0,27% ao mês que ela teria com relação ao preço do imóvel. E mesmo assim, esse imóvel ficou desalugado há 2 anos. Quando a gente saiu do imóvel, ficou desalugado de novo. Então, todo mês ela tava pagando lá 4 mil de IPTU e condomínio. E tava tendo um patrimônio de 2 milhões ali, meio que só dando prejuízo pra ela, né? Então, eu vejo que pra quem quer imóvel pra alugar, de alto padrão acaba sendo complicado. Exato. Ainda mais quando o IPTU e o condomínio é caro. O imóvel físico, você tem que ter muito cuidado. Primeiro, a localização. Tem que ser uma localização muito estratégica, né? No caso aqui de São Paulo, perto de metrô, que é onde o pessoal mais procura. Uma região que tenha muitas empresas, enfim, que seja muito demandado, faculdades, e precisa de preferência ser um prédio mais novo, isso também ajuda a alugar mais rápido, e com condomínio baixo, que esse é um problema que existe principalmente em prédios mais antigos ou em prédios com apartamentos com uma metragem maior. O condomínio acaba sendo muito caro e isso dificulta para o proprietário, porque ele tem que baixar muito o valor do aluguel para conseguir alugar, senão fica vago e o prejuízo é maior. Aí o yield que era para ser 0,5 acaba ficando bem mais baixo porque o inquilino vai ter que pagar o IPTU e o condomínio, então acaba sendo difícil. Mas um ponto que você comentou que eu queria entender melhor é o seguinte: você falou que o imóvel acaba sendo um dos mais seguros, mas você não concorda que se você só tem um imóvel, você está preso a uma localização? E aí, por exemplo, aqui em São Paulo tá tendo um problema sanitário, né, da Cracolândia se espalhando em outros bairros. E aí, imagina só, você tem um imóvel onde acabou virando uma sub-região da Cracolândia, né? Então, mesmo sendo, você pode ver lá o tijolo, você pode entrar, é seu, tá no teu nome, acaba tendo esse risco da região ficar desvalorizada por algum motivo, né? Então, mesmo assim, ainda acaba tendo esse tipo de risco que nos fundos imobiliários você tem uma diversificação maior. Sim. Não, exato. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando vai comprar um imóvel físico, olhando muito a localização, olhando muito o prédio, as características do apartamento, para que esse imóvel fique vago o mínimo de tempo possível e você consiga um retorno um pouco maior, na casa pelo menos do 0,5. Até por isso que eu mantive o meu imóvel, porque ele está numa localização muito boa, muito estratégica, com um metrô que vai sair lá daqui a 1 ou 2 anos, e é um prédio novo, um apartamento de uma metragem que não é tão grande, então facilita alugar, e o condomínio muito barato. Então, por conta dessas características todas, é que nesse meu caso fez sentido manter o imóvel. Eu acho que o condomínio é bem importante mesmo, que não tem como. O cara que vai alugar vai ver o combo, condomínio, IPTU e o aluguel. Aí se sobe muito condomínio e IPTU, o aluguel tem que ser mais baixo mesmo.